Vou fazer uma pergunta então para vocês, para Joyce, para o Breno e para o Sérgio. Gente, vocês acham que é possível aprender um idioma sem professor? O que vocês acham aí? Deem a opinião de vocês para a gente poder começar a conversar. Olha só, então vamos lá, né? Já são 8h07, quem for chegando vai se inteirando do assunto. Acredito que hoje vai ser bem interessante porque eu vou falar muita coisa que nem a metralhadora, então não vou parar muito não. Claro que quando as pessoas quiserem fazer alguma interrupção, vocês têm toda a liberdade, me pergunta alguma coisa, se não entender eu repito. Hoje vai ser para isso basicamente. Então olha só pessoal, quem não me conhece, eu sou o Wallace Armani, professor de idiomas, tenho aí uma trajetória considerável, né? Eu tenho hoje 42 anos e desde os meus 14 anos eu estudo línguas. A Joyce falou que em particular para ela não, mas sei que tem pessoas que conseguem. Legal, Joyce, legal. Olha só, eu tenho uma trajetória considerável aprendendo idiomas e estudando idiomas. E depois, claro, posteriormente, essa trajetória passou para o lado de lá, né, o lado do ensino. Só que na minha jornada pessoal, eu aprendi algumas línguas e aprendo algumas línguas por minha própria conta e risco. Mas eu também já tive professores, já fiz cursos, de certa forma eu continuo fazendo cursos e ensino. Então, hoje eu quero mostrar para vocês os dois lados da moeda, né? Eu vou tentar sair do meu papel de professor e mostrar um pouco do meu lado como estudioso, como aprendiz, de fato, como uma pessoa que assume para si a responsabilidade de aprender uma língua, né? E a missão de aprender uma língua por si só, que é aí o papel do Wallace, no caso, enquanto aí, vou colocar assim, o autodidata. Claro que quando a gente fala assim, autodidata, fica parecendo que é o cara que nasce com um dom, que ele vai lá, faz e acontece, ele não precisa de nada externo a ele. É um grande engano isso, na verdade. O que eu faço? O conhecimento está aí. Muitas técnicas e muitas formas de se aprender alguma coisa já foram décadas e mais décadas, séculos e mais séculos, foram trabalhados. O Márcio, boa noite. O que eu faço? Eu observo parte daquilo que já foi compilado, que a gente chama de conhecimento, e dentro desse conhecimento eu tento aí, o Thiago entrou também no Instagram, boa noite, eu tento decodificar isso e separar aquilo que funciona comigo. Claro que numa certa parte da minha etapa da minha vida, muito ficou parecendo aquela coisa do erro e acerto, erro e acerto. Hoje eu já tenho ferramentas suficientes para poder entender como eu devo estudar. Então, talvez eu não vou perder tanto tempo tentando aquela coisa de o cara vai inventar a roda. Não, a roda já foi inventada. O que eu faço? Como que as pessoas como que se trabalha determinadas coisas? Como que se inventa tais coisas? Como que se monta as coisas? Eu falo assim, pode ser uma roda, pode ser um carro, pode ser uma charrete, uma carruagem. Não importa. O que eu quero tentar mostrar é o seguinte. Várias pessoas já desenvolveram várias coisas. Então, observando isso e percebendo isso, como que essas pessoas fazem isso? Na verdade, o autodidata, o que ele faz?
ele testa em si mesmo determinadas coisas, aí ele usa muito do ser erro e acerto, mas também ele observa em outras pessoas aquilo que elas fazem e que dá certo. Então, na verdade, quando a gente fala da questão do autodidata, a gente tem que pensar que o autodidata é uma pessoa que está conectada com o mundo. O que está acontecendo à sua volta? Como que você observa e repara o ambiente? É isso que eu faço. Eu tento, na verdade, através de livros, através de cursos, através do que um professor X falou, o professor Y falou, o que um aluno conversou, o que uma pessoa amiga falou, eu vou pegando tudo aquilo que é interessante para mim e vou adequando à minha realidade. Ou seja, eu pego aquilo que as pessoas desenvolvem e eu adapto à minha realidade. Claro que, para eu chegar a esse ponto, levei aí alguns anos, talvez décadas. No início não era tão fácil, não que seja fácil hoje, mas era um pouco mais pesado, mais árido o caminho. Só que é o seguinte, chegou um ponto que eu vi que eu já estava, por exemplo, falando uma língua. Quando isso aconteceu, opa, o que eu fiz? Aí eu comecei a rever os meus passos, né? A gente tem que usar um pouco do autoconhecimento. O que eu fiz na minha trajetória até hoje que me permitiu falar uma língua X ou Y? Ou que me permitiu ler um texto em uma língua X ou Y? E é um ponto em que eu pudesse, inclusive, ensinar aquela determinada língua. Hoje, eu estou numa posição talvez um pouco mais confortável, porque algumas das línguas que eu aprendi e que eu não tive professores diretamente, quando eu digo assim, não tive professor, é porque eu não precisei sentar numa sala de aula, ou eu não precisei pagar um professor particular para me ensinar. Só que eu sempre fui do meu jeito, da minha forma, estudando. Então, eu tinha e tenho nas minhas mãos livros que podiam ser manuais didáticos, poderiam ser dicionários, gramáticas, obras da literatura mundial, textos na internet, sites na internet, gravações, cursos que a gente compra. Há uns anos atrás tinha uns cursos que vendiam em fita cassete, hoje não existe mais isso. Depois, cursos em CD, com áudio, algumas vezes cursos em CD-ROM também, que não se vende mais hoje, coisas em DVD, ou seja, as mídias foram se modificando. Eu passei basicamente por todos os estágios, vamos chamar assim, de evolução das mídias, né? Eu lembro de cursos de idiomas feitos em disco de vinil, quando eu era criança, alguns em fita de rolo, fita cassete, CD-ROM, DVD, ou seja, todas essas mídias, elas me foram úteis e elas ajudaram a compor a pessoa que eu sou hoje. No caso da Joyce, a Joyce colocou ali que ela viu que ela acha que tem pessoas que conseguem, mas ela não acredita talvez que ela consiga, né, possa fazer isso. Na verdade, aí eu falo com a Joyce, mas eu falo com todas as pessoas que já estão entrando aqui, que é possível sim. Claro que talvez leve mais tempo para você aprender uma língua por sua própria conta e risco do que você ter um auxílio, ter ali uma pessoa, um tutor que possa te, vamos chamar assim, tentar encurtar esse caminho, né? A figura do professor, ela se torna sim muito importante, a escola de idiomas é muito importante. Se a gente alia todos esses elementos juntos, claro, você otimiza o estudo. Mas, vamos pensar um pouco. Se eu tiver disciplina, se eu tiver foco, força de vontade e
naturalmente persistência, é possível que o estudo diário, dia a dia, de grão em grão, eu consiga chegar a um ponto em que eu possa estar falando uma língua estrangeira. Vocês vão perceber durante essa narrativa que eu vou trabalhar hoje, que sim, é possível. E não existe uma forma apenas, um caminho. Existem vários caminhos de se conseguir isso. O que eu quero hoje aqui, com essa aula, meu objetivo aqui, é mostrar que podemos aprender idiomas com professores, podemos aprender em aulas particulares em escolas, podemos aprender um idioma vivendo num país de língua estrangeira e podemos aprender um idioma da nossa própria casa, contando com auxílio talvez de professores à distância ou professores que vão até a nossa casa e ao mesmo tempo contando mais com a nossa predisposição de querer falar determinado idioma, porque às vezes a gente não tem condição financeira para poder pagar uma escola. Ou, às vezes, pagar um professor particular também não é tão barato. Né? Claro que hoje no mercado, eu posso falar no mercado local, Belo Horizonte, e estender isso para o Brasil, porque eu conheço um pouco da realidade do que se cobra e do que se oferece em matéria de idiomas no Brasil todo. Mas pensando no caso de Belo Horizonte, especificamente, que é a nossa realidade, mesmo é a minha realidade, você consegue achar professores hoje que atingem aí um espectro, uma faixa considerável de preço. Né? Tem professores aqui em Belo Horizonte que cobram R$200 a hora, R$300 a hora. Ao mesmo tempo, você consegue professores que cobram R$10 a hora. Então, claro que a diferença da qualidade da aula de determinado professor é diferente de outro. E, dependendo da sua condição financeira, do seu poder de compra, talvez seja difícil e pesado pagar um professor mais caro ou entrar numa escola que tenha uma certa tradição, um nome, uma marca já mais bem definida, mais consolidada no mercado. Então, qual que é a alternativa? Eu vou trabalhar hoje basicamente através de estudos de caso. Em 2009, para vocês terem uma ideia, exatos 10 anos, eu recebi uma proposta de ir para o outro lado do mundo. Na verdade, eu recebi a proposta de ir para Moscou, capital da Rússia, para trabalhar com um determinado grupo lá. Eu ficaria inicialmente como coordenador daquele grupo. Naquele momento, eu pensei, nossa, é a minha grande chance, é a chance de ouro. E eu apostei todas as minhas fichas naquilo. Eu tinha duas possibilidades. A primeira, como me foi apresentado, é que uma pessoa lá, uma intérprete, que falasse inglês e falasse russo, ela mediaria, ela faria a tradução, a interpretação do que eu falasse em inglês para o grupo que eu fosse trabalhar. E assim seria feito o meu trabalho. Essa era a opção A, que foi aquela apresentada. O que eu pensei? Eu pensei, não, eu tenho que criar uma alternativa. A minha alternativa seria, meu plano B. Eu vou aprender a língua deles. Claro que, olha que interessante. Quando eu falo assim, em 2009 eu recebi a proposta de ir para a Rússia, aí eu lembro que lá atrás, há mais de 30 anos atrás, eu era criança, eu pedi para o meu pai, aos 10 anos de idade, algumas pessoas conhecem essa história, mas é bom eu sempre falar, eu tinha 10 anos de idade e eu tinha um sonho, de que eu queria aprender russo. O meu pai na época falou, não, você tem que aprender inglês. E no futuro você aprende a língua que você quiser. Aí voltando em 2009, 20 anos depois, basicamente, daquele sonho de infância, eu vivia numa situação em que eu podia ir para o outro país, para a Rússia, falando inglês, mas trabalhando num local onde não se fala inglês, basicamente, as pessoas falam russo. E eu lembrei daquele sonho meu de infância. Opa, aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu pensei, não, eu vou aprender a língua deles.
Procurei professores particulares de russo em Belo Horizonte. Naquele momento eu achei uma pessoa. Essa pessoa era uma russa que vivia aqui já há bastante tempo e que eventualmente ela dava aulas de russo. Na época, 2009, olhem só, ela cobrava R$100 a hora. R$100 hoje não é algo muito barato. Agora imagine isso há 10 anos atrás. Eu percebi, opa, eu não vou ter condição de pagar porque eu ia precisar de muitas horas de aula, ela ia me cobrar uma pequena fortuna na época. Então eu achei melhor guardar aqueles R$400, ou algo próximo daquilo, na época, e comprar e investir em material didático. Eu pensei assim, se então para eu poder aprender russo eu vou precisar de gastar R$400 por mês, eu vou me apertar, pegar as minhas economias e aprender esse idioma. A moral da história, a minha viagem para a Rússia não deu certo, eu não fui para a Rússia naquele momento. Anos mais tarde eu cheguei a conhecer aquele país, mas em 2009 eu não fui para a Rússia. Mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu falei assim, eu vou aprender esse idioma agora na marra, custe o que custar. Virou uma questão de honra para mim, virou uma questão pessoal. E isso ajuda muito, inclusive, porque a gente ganha força através desse tipo de sentimento, esse tipo de necessidade. Ou seja, eu tinha uma oportunidade de ir para um país estrangeiro, viver lá por um tempo, aprender uma língua in loco, lá naquele lugar. E aí eu pensei assim, não, eu vou fazer isso na minha casa. Eu comecei a comprar gramática, dicionário, material de método de estudo, curso em CD-ROM. Na época, pouca coisa se encontrava em português do Brasil, então muita coisa que eu comprei naquele momento, eu comprei em inglês. Eu percorri todas as livrarias de Belo Horizonte, sebos. Então, basicamente, o que tinha em Belo Horizonte entre 2009 e 2010 de língua russa, eu adquiri. Hoje, na minha casa, eu tenho 26 dicionários de língua russa. Desses 26, acredito que uns 15 a 20 foram comprados naquela época. Ou seja, eu criei uma verdadeira coleção de material de língua russa na minha casa. Hoje eu tenho pilhas e pilhas de livros só sobre língua russa. O que eu fiz naquele ano de 2009 e 2010? Basicamente, foi um ano intenso de estudos de língua russa. Eu me dedicava de 3 a 4 horas por dia, todos os dias, para aprender russo. Eu lia em voz alta, escutava os CDs com os áudios, fazia as atividades do CD-ROM lá no computador, procurava material na internet. Há 10 anos atrás a internet não era lá grandes coisas, mas o que tinha na internet eu tentava baixar. Eu peguei material na internet assim de todos os lugares que vocês imaginarem. Então, materiais antigos que foram feitos em fita, materiais dos Estados Unidos dos anos 60 e 70, na época da Guerra Fria inclusive, eu consegui baixar isso para o meu computador. Eu criei um verdadeiro banco de dados, uma verdadeira munição de material para a língua russa. Ou seja, aquela vontade que eu tinha de aprender o idioma, que eu coloquei na minha cabeça, é uma questão de honra aprender isso, eu comecei a estudar de forma sistemática. Gente, numa boa, aos trancos e barrancos, porque eu não tinha quem pudesse me auxiliar no meu estudo. Claro que essa não foi a minha primeira experiência aprendendo um idioma sozinho. Mas, ao mesmo tempo, foi a minha primeira experiência de aprender um idioma sozinho de forma sistemática. Ou seja, há 10 anos atrás, eu basicamente comecei de forma sistemática a aprender a língua russa. Naquele momento eu estudava outros idiomas, eu já tinha um contato considerável com outras línguas estrangeiras. E eu tinha uma certa disciplina, uma certa rotina. Quando eu me deparei com o russo, eu falei, nossa, eu tenho um monstro aqui na minha frente. Então, eu abandonei,
colocar bem entre aspas, todas as línguas que eu estudava, em detrimento da língua russa. Eu substituí. Eu falei, não, eu quero aprender russo, porque eu preciso. Em 3 meses estudando russo, eu já conseguia conversar com um amigo meu, também um poliglota daqui de Belo Horizonte. Ele já não mora mais em Belo Horizonte. Ele foi para o Rio de Janeiro depois. Que já estudava russo há 1 ano. Com 3 meses de estudo, eu já conseguia enviar e-mails para a Rússia. Eu correspondia com uma pessoa na Rússia, que era uma pessoa que ligada àquele trabalho que supostamente eu teria ido lá nos idos de 2009. Então eu conseguia escrever e-mails para essa pessoa, isso com 3 meses de estudo. Com pouco mais de 1 ano, entre 1 a 2 anos de estudo, eu já conseguia fazer pequenos trabalhos de tradução. Com acho que 2 ou 3 anos de estudo, eu tive a oportunidade de trabalhar como tradutor de slides para a Magnesita, quer dizer, uma empresa gigantesca, né, uma multinacional. Hoje ela está presente em todos os países do mundo, quer dizer, inclusive na Rússia ela tem hoje unidade. Naquele momento acho que eles estavam implantando alguma coisa lá. Então, para vocês terem uma noção, nesses anos eu consegui aprender o russo, eu consegui traduzir e ganhar um certo dinheiro traduzindo em língua russa. Atualmente eu faço alguns trabalhos, mais como freelancer. Eu cheguei, desde o início, eu já comecei a me arriscar como professor. Eu tinha um amigo aqui em Belo Horizonte, o Diego. Diego, ele fala outras línguas. E eu falei com ele o seguinte: Diego, topa estudar russo? Ele falou assim, topo. Eu tinha 2 anos de russo. O que eu fiz? Eu vou te ensinar o que eu sei, o basicão. E é bom que eu vou aprendendo. O Diego me pagava lá uma mixaria qualquer. Meio que era o nosso café, a gente sentava num café no centro da cidade. E eu ia ensinando o Diego. Quer dizer, eu tinha o quê? 2 anos de estudo. Mas como que pode, Wallace, você com 2 anos ensinar alguém? Olhem só como que é interessante. Eu já sabia que ao ensinar alguém, eu estaria praticando e estaria me desenvolvendo. Ou seja, a tarefa, aquela função de professor, naquele momento, de uma língua que eu não tinha ainda tanta segurança assim, já me permitia ensinar um pouco, mínimo possível, e com isso eu sabia que eu ia poder aprender muito. Então uma dica que eu dou para todo mundo que é de ouro: se você começa a estudar algo, no nosso caso aqui, línguas estrangeiras, e você já sabe pelo menos o básico daquilo, não tenha vergonha. Se você tiver uma outra pessoa próxima a você, tenta ensinar isso para essa pessoa. Com o passar do tempo, você vai começar a fixar determinadas estruturas e aquilo se torna orgânico. Eu digo que eu aprendi muito russo ensinando russo. Mesmo que no início eu ainda não tivesse tanta segurança com o idioma. Em 2015, eu contratei uma professora particular, porque eu tinha interesse de fazer aulas de conversação de russo, porque na verdade eu não tinha com quem praticar. Então, eventualmente eu conversava com alguma pessoa aqui ali pela internet, mas não é a mesma coisa que você estar diante de uma pessoa conversando. E o que eu fazia? Eu falei com ela, não, eu preciso de umas aulas aí de russo. Ela inicialmente pensou que eu era básico, era iniciante, mas aí na primeira aula ela percebeu que eu já conversava e a gente foi para um outro nível. Eu tive com essa professora 36 aulas, ou seja, 36 horas de aula, durante um semestre apenas. Era assim, era 3 horas toda sexta-feira de manhã. Eu ia para a casa dela, 8 da manhã, durante 3 horas tendo aula. Meus horários de trabalho na época, eu trabalhava em umas escolas de idiomas, e meus horários de trabalho eram bastante flexíveis, não era um horário rígido, né? Então eu podia fazer essa gracinha de ter aula sexta-feira, toda sexta-feira pela manhã. Quando terminou esse semestre de 2015, o primeiro semestre de 2015, ela tinha
que voltar para o país dela e ficar lá um tempo. Eu sabia que, quando eu contratei essa professora, que ela não era de fato uma nativa de língua russa. Mas porque quando eu liguei para ela a primeira vez, ela me falou, não, mas eu não sou nativa. Aí eu perguntei, mas de onde você é? Ela falou, Lituânia. Aí eu pensei, ok, Lituânia, até os anos 80, era a União Soviética, sem problemas. Então ela fala russo basicamente como uma nativa, ela é uma bilíngue. E era o caso dela, de fato. Ela nasceu no final dos anos 70. Então, ela passou a adolescência dela inteira e a infância dela inteira e parte da adolescência falando também o russo, tanto na escola quanto em casa. E o mais interessante, eu virei para ela e falei assim, eu quero aprender agora a sua língua. Ela falou, mas eu não dou aula de lituano. Ela era professora de russo e de inglês. Ela, não dou aula de lituano. Eu falei, não tem problema. Você vai me dar aula, do jeito que você puder, e pode deixar que eu sistematizo o que eu tenho que fazer. Porque, olha só, pessoal, naquele momento, em 2015, eu já entendia alguns mecanismos de estudo. Eu já dava aula há muito tempo, eu já estudava línguas há muito tempo. Então, eu pensei, não, se você ir conversando comigo, me mostrando coisas da sua língua, corrigindo a minha pronúncia, eu vou aprendendo, não tem problemas. Aí deixa que eu faça o trabalho. Para isso, eu não posso deixar de falar do russo, por quê? Eu virei para ela e perguntei, você vai fazer o seguinte, na verdade eu fiz uma proposta para ela. Você vai fazer o seguinte, você vai me explicar tudo em russo, tudo em russo. Eu vou te perguntar as minhas dúvidas sobre a língua lituana em russo. Olha só, gente, o que eu fiz? Em 2009, eu comecei a aprender a língua russa sozinho. Em 2015, 6 anos depois, eu propus à minha professora de conversação de língua russa a perguntar a que ela me ensinasse, na verdade, a língua dela, nativa dela, lituano, em russo. Então eu já passei naquele momento a um outro estágio, em que inicialmente o russo era a minha língua-alvo. Depois o russo passou a ser quê? Veículo, uma mídia, um meio para eu fazer o quê? Ter o lituano como alvo. Olhem as possibilidades que se abrem quando a gente começa a desenvolver determinadas competências linguísticas. Isso eu estou falando para vocês entenderem por onde que as coisas foram passando. Onde que o russo foi me levando. No primeiro ano de aula, a gente começou tendo aula via Skype, porque ela ficou um tempo na Lituânia, depois ela voltou ao Brasil de novo. Uns 6 meses só via Skype. Mas olha que interessante. Tudo foi feito em russo no primeiro ano. No segundo ano de aulas, já era tudo em lituano. Ou seja, ela foi parando de conversar comigo em russo, eu fui parando de falar com ela em russo, e foi assumindo o lituano. Então, no segundo ano de estudo, as aulas eram integralmente em lituano. Claro que naquele momento eu não entendia tudo o que ela falava. Às vezes eu perguntava, isso aqui significa o quê? As anotações do meu caderno naquele momento e as anotações do meu material didático, todas eram feitas em russo, porque eu acostumei a perguntar para ela em russo. Até um ponto que eu já estava também escrevendo em lituano. Final da história. Moral da história. Através do russo, que eu aprendi sozinho, eu tive aulas particulares de uma outra língua. Quando eu aprendi aquela língua, que é o lituano, ela virou para mim um dia e falou assim, Wallace, na verdade, eu não te ensinei nada. Você aprendeu. Eu levei aquilo na brincadeira, falei, não, professora, claro que você me ensinou. Mas por um outro lado, eu também percebi que de certa forma ela estava certa. Por quê? Porque ela me dava 4 horas de aula por semana.
Nas férias, eu ia para casa dela todos os dias, então eu tinha mais de 20, 30 horas de aula. O que acontece? Eu estudava todos os dias lituano. Eu escutava rádio todos os dias. Eu entrava na internet, assistia uns vídeos, assistia ali televisão lituana. Entrava na internet, eu mudei meu Facebook todo para lituano. Eu diariamente, gente, lia textos em lituano. O que eu fiz, na verdade, foi me cercar de todas as formas possíveis da língua lituana. Lembram aquilo que eu fiz com o russo lá no início? Então, só que dessa vez eu já sabia russo, o meu inglês já estava muito melhor, vamos dizer assim. Eu já falava italiano e já tinha contato com outras línguas. Aí eu falei, não, vou aprender o lituano. Eu digo para vocês o seguinte, o lituano foi o maior desafio que eu já tive e que eu já me impus em toda a minha vida. Isso eu falo com toda a honestidade possível, é de coração. Mas ao mesmo tempo, apesar de ser um grande desafio e de ser muito difícil, foi a língua que eu, entre aspas, aprendi mais rápido. Porque com um ano e 2 meses, eu já era capaz de conversar com minha professora. Com 1 ano e 6 meses, eu já conseguia manter com ela conversas durante 2, 3 horas ininterruptamente. Com 1 ano e 9 meses, eu fui para a Lituânia, país dela de origem, e fiquei lá 2 meses quase. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu não vou falar inglês naquele país. O que eu fiz na Lituânia? Eu só falava em lituano. Quando as pessoas na rua tentavam conversar comigo e passavam para o inglês, eu pedia para elas, não, por favor, mantenha em lituano. Voltei para o Brasil. Naquela época eu fui para a Rússia, inclusive. Lá na Rússia eu só usei russo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu estava com 40 anos, foi a primeira vez que eu fui para a Rússia. E voltei para o Brasil. Eu percebi que, graças ao lituano, olha que coisa interessante, graças ao lituano, o meu russo melhorou. Por quê? Porque eu me forcei a usar o russo para poder aprender lituano. Eu aprendi o lituano de uma certa forma, num nível aí razoável, que me permite viajar, me permite ler textos, me permite conversar com as pessoas. Com a minha professora, por exemplo, eu falava sobre assuntos dos mais diversos, tá? E lá na Lituânia eu consegui conversar com várias e várias pessoas de faixas etárias diferentes, de níveis socioeconômicos diferentes e de níveis, vamos dizer assim, intelectuais dos mais diversos. Assuntos dos mais variados. Claro que eu ainda, quase 4 anos depois, eu ainda cometo erros. É normal. E não tenho vergonha de falar isso não. Eu acredito que eu ainda cometo erros em várias e várias línguas. É normal. Eu não tenho vergonha de falar isso porque isso faz parte do nosso aprendizado. Mas, se nós queremos aprender um idioma sozinhos, nós temos que pensar o seguinte, opa, eu não tenho um professor do meu lado, eu não tenho aqui uma escola, o que eu vou fazer? Eu vou ler em voz alta todo dia, eu vou na minha casa criar diálogos, eu ficava criando diálogos, até hoje eu faço isso, parece doido. Vai criar diálogos, eu invento um diálogo, um personagem A, um personagem B, e eles começam a conversar. Porque com isso, eu vou tentando imaginar possibilidades. Aquilo que eu não consigo falar, eu não consigo saber, eu vou lá no dicionário. Que palavra é essa? Eu vou lá na internet, pesquiso. Como é que se escreve essa frase? Eu tento escrever, e sempre tentei escrever aquilo que eu estava pensando na língua alvo, na língua estrangeira que eu estava estudando. Até hoje eu faço isso. Gente, nós temos internet, então nós temos televisão, nós temos rádio, nós temos alcance de pessoas no mundo inteiro, que nós podemos entrar na internet e fazer amizade e começar a tentar conversar. E o Google Tradutor usa também. Eu tenho uma amiga minha, a Diana, ela mora na Macedônia. Eu estudo macedônio há pouco menos de 1 ano. Inicialmente, eu conversava com a Diana usando o Google Tradutor.
Ela me perguntava assim, você está conversando comigo como? Eu vou usando o Google. Aí ela ficou até aliviada, falou, nossa, que bom, porque você está conversando muito rápido comigo. Ela até assustava. Por quê? Porque eu falei com ela não é o Wallace, mas não é muito bom você ficar usando esse Google. Eu falei, não, eu concordo, mas tem algumas estruturas que eu tenho que aprender, então eu tenho que usar. Claro que eu não posso transformar o Google Tradutor numa muleta, que é o que eu falo com meus alunos. Não transformar o Google numa muleta. Ah, não sei Google, não sabe Google, tudo vira Google. Não, a gente tem que tentar desvencilhar um pouco do Google. Mas vocês têm que entender o seguinte: comprem livros, se não tiver dinheiro, baixem livros na internet, troquem a plataforma, as redes sociais para o idioma que vocês estão estudando. Gente, ouçam áudio todo dia, podcasts, canais do YouTube, tudo que vocês imaginarem, filme, tudo, música, tudo na língua alvo. Independentemente se vocês entendem tudo ou não. Vou contar para vocês um segredinho. Eu já era professor de inglês, tem alguns alunos meus aí que eu tô vendo aqui. 3 anos. 3 anos foi o tempo que eu fiquei só ouvindo rádio inglesa. BBC World Service, lá de Londres. Todo dia. 3 anos diretos. No início eu não entendia tão bem. Com o passar do tempo eu entendia tudo. Transmissões de conflito, de guerra, coisas das mais malucas que vocês possam entender, partida de futebol, tudo. Eu ouvia tudo, independentemente se o assunto me interessava ou não. Fiz isso 3 anos com o inglês, fiz isso de 1 a 2 anos com o italiano, com a RAI, lá de Roma, que é uma rádio que eu gosto muito. Fiz isso por quase 3 anos, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, mas às vezes eu faço isso ainda, mas sistematicamente por 2 anos com a Business FM de Moscou, é uma rádio de Moscou. Altamiro tá ali, ele é meu aluno de russo, pode ouvir a Business FM. Depois, se quiser, eu te passo o endereço. Notícia, 24 horas. Na hora de acordar, na hora de dormir, na hora de tomar café, na hora de almoçar. Tá no trânsito, coloca o celular no ouvido, coloca um fone, liga o computador no trabalho, não importa. Qualquer lugar, rádio. Fiz isso com o lituano. Desde quando eu comecei a aprender em 2015 até hoje, eu ouço rádio em lituano, ouço música, notícia, programa de entretenimento, assisto umas bobajadas lá de auditório. Quem me conhece sabe que eu não gosto de televisão, mas quando se trata de línguas eu dou uma atençãozinha especial. Esses programas bestas aí de auditório que tem no mundo inteiro, essas bobajadas que a gente conhece, que todo mundo sabe o que é, que passa no domingo aqui no Brasil, tem no mundo inteiro essas bobagens. Então o que a gente faz? Assiste essas bobagens em outra língua. Fiz isso com italiano, inglês, russo, alemão, francês, todas as línguas que eu estudo ou que eu tenho um mínimo de contato, gente, eu tento fazer isso. Isso otimiza o nosso estudo. Claro que, agora são 8h45, eu não posso ficar falando aqui até amanhã também, mas olha só, língua estrangeira é contato. Você tem que ter contato com a língua. Se você tem professor ou não, não importa, você tem que conseguir aprender a língua. Quanto tempo você quer aprender essa língua? 1 ano, 6 meses, 6 anos, 10 anos. O tempo, eu já dei uma aula aí, há umas semanas atrás, sobre a gestão do tempo, vocês lembram? O tempo é vocês que constroem, é vocês que fazem. É a gente que consegue administrar isso. Porque o tempo é subjetivo. A nossa percepção do tempo é subjetiva. Principalmente na contemporaneidade. Mas nós temos que conseguir achar as brechas no nosso dia a dia para encaixar os nossos estudos. Professor, eu posso estudar 2 línguas ao mesmo tempo? Pode, por que não? Você tem que lembrar que você vai ter que ter mais disciplina. Não tem problema. Não é impossível. Posso aprender 4 línguas ao mesmo tempo? Pode. Você vai ter que fazer o quê? Mais disciplina. Não tem problema. Claro que, se você é um aluno iniciante, é interessante pegar uma língua só e focar nela. Até atingir um nível aí considerável. Bom, você poder ler jornal, ler livro, ler qualquer coisa na internet,
escutar música, ver filme, conversar com as pessoas, depois você parte para outra. Mas se você acha que dá conta de administrar seu tempo e ter 2, 3 línguas ao mesmo tempo, não tem problema. Eu sou da política do seguinte: vai fundo. Eu faço isso sistematicamente. Eu aprendo outras línguas simultaneamente. Claro que eu já tenho uma vivência considerável. E faço isso desde que o mundo é mundo. O mundo é mundo. Então, o que eu tinha para falar, gente, basicamente era isso, tá? Talvez alguns de vocês queiram fazer alguma intervenção, perguntar alguma coisa. Eu vi que o Altamiro falou uma coisa ali. Obrigado demais. Ele está falando das aulas de russo lá no sindicato. A gente voltou ontem, depois de um mês de férias. Ele falou que gosta muito. São excelentes. Cara, muito obrigado. Eu também gosto muito. Inclusive, me dá um prazer muito grande em ensinar russo. Que é uma língua que eu tenho assim com carinho, uma atenção especial. Eu hoje sou professor de inglês, italiano e russo. Eu trabalho em escolas com esses idiomas. Olha só, gente, para não me delongar muito, quero lembrar que toda terça-feira, às 20 horas, aulas ao vivo, aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Semana que vem teremos uma aula muito, mas muito especial. Uma outra coisa as pessoas que têm perguntado em relação a acesso às aulas, que agora a gente não está deixando mais as aulas gravadas na internet, na rede social. Se querem ter acesso a essas aulas, e além das aulas eu também coloco umas propostas de atividades baseadas nas aulas, são exercícios livres para a pessoa fazer ou não, não é obrigatório, mas para isso a pessoa tem que cadastrar, entrar no site www.wallacearmani.com.br e cadastra no site. Nós, até agora mais cedo, eu estava olhando mais ou menos uma hora atrás, já temos 194 pessoas inscritas. O que eu fico bastante feliz em saber isso. Principalmente porque muitas pessoas, depois desse processo que eu comecei a dar essas aulas ao vivo, e comecei a postar sistematicamente vídeos no Stories do Instagram, e muito conteúdo nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, tem me perguntado coisas. Às vezes a pessoa me chama no chat, quem tem meu telefone me liga, ou me manda mensagem, me chama no WhatsApp, me manda e-mail, sinal de fumaça, ou algumas pessoas me encontram na rua e me perguntam. Então começa a ficar um pouco, para mim, um pouco pesado administrar aí a questão do tempo em relação às demandas que vêm surgindo, principalmente ligadas às línguas. Eu dou aula já há algum tempo, tanto aulas particulares quanto aulas em escolas. Eu, atualmente, quase não dou mais aulas particulares, porque eu não tenho muito tempo livre. E aulas escolas, eu guardo, por exemplo, segunda-feira à noite estou lá no Sindicato dos Músicos com o inglês e com o russo. Sábado, o dia inteiro no Cefet com o inglês e quarta-feira à noite agora com o italiano, também no Cefet. Mas, baseado nessa demanda, a necessidade das pessoas, de muitas pessoas começarem a me procurar, né? E assim, eu fico até honrado, feliz de ver que as pessoas têm dado ouvidos, né, às coisas que eu tenho falado. Algumas pessoas têm se interessado pelas coisas que eu tenho postado. Então surgiu a oportunidade de começar a desenvolver um projeto maior, vamos dizer assim, em relação inclusive à minha plataforma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: na semana que vem, após a próxima aula, eu vou abrir a minha plataforma de ensino à distância, em que eu vou abordar vários temas, que são temas que podem auxiliar as pessoas a aprender o primeiro idioma, o segundo, o terceiro ou vários idiomas, né? Vários idiomas. Então, eu quero começar de fato a ficar por conta, ter contato intenso com pessoas
e essas pessoas possam comigo e junto comigo criar muito conteúdo interessante. Então, quem tiver interesse de saber mais sobre isso, entrem no site, que lá vai começar a ter informações, façam o cadastro no site. Na semana que vem, eu vou falar sobre isso e vou abrir já o início do que vai ser o meu curso de idiomas. Esse curso vai possibilitar às pessoas aprender, na verdade, o idioma que elas quiserem. Wallace, mas como que isso é possível? É possível, gente. Porque olha só, eu sou um autodidata, eu sou um professor, eu também tenho aula, eu estudo pra caramba isso, eu leio pra caramba sobre isso. E estou transformando toda a minha base teórica e prática em uma metodologia, numa abordagem de ensino que vai possibilitar as pessoas utilizarem essa abordagem, essa metodologia, para poder aprender idiomas por conta própria. Mas claro que eu não vou abandonar ninguém na rede. Eu vou oferecer um trabalho como um tutor online, tirando dúvidas, compartilhando materiais. Lá dentro da plataforma terão vídeos com aulas gravadas, teremos encontros nas redes sociais e terá material escrito. Além desse material didático que está sendo providenciado, está sendo feito, terá também atividades que serão postadas sempre na rede. Então, quem tiver interesse, o Márcio está me perguntando ali, né, se eu tenho turma online. Na verdade, Márcio, isso aí vai estar dentro já da minha plataforma de ensino no site www.wallacearmani.com.br, né? As aulas que eu tenho dado para grupos de 2, 3 a 15 pessoas são aulas presenciais. Eu quero trabalhar com grupos na internet através da minha plataforma, porque aí sim eu consigo atender mais pessoas do que eu estou atendendo atualmente. Entendeu? Por exemplo, a pessoa tem uma dúvida em relação ao idioma tal, ou como que ela tem que aprender, como é que ela pode praticar a fala, ou praticar a leitura ou a escuta. Via chat, eu vou estar sempre ali, em horário comercial, claro, né, respondendo às pessoas. Então, na verdade, assim, de 8 da manhã às 18 da noite, de segunda a sexta, eu vou ficar por conta basicamente disso, de atender as pessoas, fazer um trabalho de tutoria e oferecer, assim, o máximo que eu puder em relação à qualidade de ensino. É o que eu tento me propor. Eu dou aula particular há 13 anos de idiomas e dou aula em escolas há quase 10 anos. Obrigado. Quem me conhece, sabe, e já trabalhou comigo, ou que foi meu aluno, ou que foi meu superior, empenhado, como eu lido com essa coisa de forma muito séria. Tenho também meus momentos de descontração, mas em relação a línguas eu sou muito sério com isso. E espero transmitir, assim, muita coisa legal. E claro, mais do que passar muita coisa legal, eu quero compartilhar muita coisa legal e aprender muita coisa, porque é uma rede de pessoas que vão se ajudar. Então, por exemplo, se a pessoa quer estudar inglês, por exemplo, a gente cria um grupo só de língua inglesa. Se ela quer aprender italiano, a gente cria um grupo só de italiano. E aí por diante, né? Isso de forma que vai se expandindo de forma natural, de forma orgânica, ok? Gente, alguém tem alguma coisa a falar? O pessoal já comentou, agradeço a presença aí do Altamiro, do Márcio, que se posicionaram. Aqui no Instagram tem umas pessoas, eu estou vendo aqui. Eu vou agradecer porque agora são 8:45. Lembrem-se, quem tiver interesse em ter acesso a essa aula de hoje e as outras aulas, tá? Já foram várias aulas, hoje é a 7ª. E as atividades propostas, se cadastrem no site www.wallacearmani.com.br e vocês vão ter acesso a esse material. Chega no e-mail de vocês lá.